Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Restaura nossa casa, Senhor. Cante. Restaura nossa casa, Senhor. Cante. Restaura nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui, Senhor. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Restaura sua igreja, Senhor. Restaura sua igreja, Senhor. Restaura sua igreja, Senhor. Restaura sua igreja, Senhor. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. Com sinais e prodígios sobre nós derrama o seu Espírito. E já queremos começar a nossa semana pedindo a Jesus ressuscitado que Ele venha restaurar nossa casa, nossas famílias, nossos corações, derramando o seu Espírito Santo em nossos corações, derramando o seu Espírito Santo sobre nossas vidas, porque constantemente estamos em combate espiritual. E no combate espiritual precisamos da força do alto, não de forças humanas, mas da força divina, o divino Espírito Santo. Seja bem-vindo, o Amor Vencerá, chegando aí até você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação. Graças a Deus, sustentado pela divina providência que acontece através dos nossos sócios evangelizadores. Um grande abraço para você, sócio evangelizador. Mande para nós a sua intenção, tá certo? Padre Toninho, seja bem-vindo. Obrigado, Salete. Também quero saudar você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Os que estão chegando aqui no Rincão do Meu Senhor, também sejam bem-vindos. Que bom estarmos juntos, né, Salete? Começar a semana clamando este amor que vence tudo, para que possamos bem viver a nossa fé no Cristo ressuscitado. Isso mesmo, Jesus ressuscitou. Aleluia! Bem-vindo, Sapo. Maravilha, maravilha. Bom dia a todos. Quero mandar um abraço especial para um grande amigo meu,
Falei com ele no sábado, 2 horas por telefone, que fazia 40 anos que a gente não se falava. É o Ulisses, lá de Taubaté. A gente tocou muito tempo junto aí na época do mundo, né? Graças a Deus tudo isso já passou. Mas um abraço aí, Ulisses. Foi muito bom falar com você, relembrar velhos tempos, né? Maravilha. Isso, vamos entregar ao Senhor o movimento Mães que Oram pelos Filhos. Nesse final de semana tivemos, aliás, desde o dia 1º, né? Muitas mães que oram. A Cidade das Mães, Canção Nova virou a Cidade das Mães, Cachoeira Paulista virou a Cidade das Mães, com muitas mães e suas famílias, os maridos, os filhos. Inclusive, o ano que vem, de novo, Canção Nova será a Cidade das Mães, de 16 a 19 de abril de 2026. Então, você já se programe para o próximo encontro nacional e internacional de Mães que Oram. Um grande abraço a Ângela Ábido, a toda a equipe de mães que trabalharam incansavelmente a Canção Nova, todos nós vivendo essa comunhão dos carismas, né? Então, colocamos você, o seu grupo de mães, todas as regiões, aqui na barquinha de oração. Eu quero rezar por uma mãe que veio testemunhar que a sua irmã foi curada do câncer através do Amor Vencerá. Amém. Ela veio correndo, né, dar o testemunho, chorando. Eu sou de Entre Rios. A minha irmã foi totalmente curada do câncer através do Amor Vencerá. E ela dizia: eu quero agradecer a Deus, não é, por esta graça, e pedir orações também por Miguel, uma criança que tem uma doença degenerativa. Então eu coloco aqui em oração e já agradecendo a Deus por todos os milagres, todos os prodígios que Ele realiza todos os dias, não é, através da TV, do Sistema Canção Nova de Comunicação. Vamos rezar pelo conclave, Padre Toninho. Exatamente, amanhã começa então o conclave. O que é o conclave? Os cardeais agora ficarão lá na Capela Sistina, estarão isolados do mundo, sem celular, sem comunicação externa. Retirados. E dentre eles, são mais de 100 cardeais, dentre eles sairá então o sucessor de São Pedro, aquele que vai ocupar a cátedra de São Pedro. Então vamos rezar. A igreja viveu até no dia de ontem os 9 dias, rezando em sufrágio da alma do Papa Francisco. Terminado esses 9 dias, agora os cardeais, a partir de amanhã, já vão estar no conclave para rezar e clamar o Espírito Santo para que suscite dentre aqueles cardeais o que vai suceder São Pedro, ou melhor, vai ocupar a cadeira de São Pedro na sede de Roma. E nós pedimos ao Espírito Santo que sopre no coração dos cardeais a vontade de Deus. Que o Espírito Santo coloque no coração dos nossos cardeais o Papa segundo o coração de Deus. Porque senão não se trata de uma escolha humana ou política, mas se trata de uma eleição divina de quem será o próximo pai da igreja, não é? Então vamos entregar nas mãos de Deus. Colocamos todos os sócios, você que ajuda esta obra, você que trouxe seu generoso, sua doação nesse final de semana. Recebemos muitas doações dos nossos sócios e muito carinho também, não é? Abraçamos a muitos. Então que Deus abençoe e colocamos sua vida. Pedimos também por toda a situação dos jovens. Esse final de semana os filhos estavam reunidos, os jovens reunidos aqui no encontro de mães. Então nós oramos por esses jovens, pela perseverança deles, pela perseverança de você, jovem, que nos acompanha agora. Rezamos pela restauração das famílias. Sua família precisa de restauração? A minha sempre precisa. Os meus familiares, até morrer, nossas famílias vão precisar de ser restauradas, não é mesmo, Padre? Exatamente, todas as nossas famílias precisam ser restauradas. Cada dia um pouco mais. Exatamente, eu peço todo dia: Senhor, restaura a minha casa, restaura a minha casa. É nisso que precisamos confiar dia após dia. Exatamente, porque o Espírito Santo
é aquele que de verdade reconstrói a nossa família a partir do nosso coração. Ele vai tirando da nossa casa aquilo que é infiltração do mal, nossa casa interior e a casa que habitamos, nossa família, aqueles com quem convivemos. Vamos colocar também nossas comunidades, nossas paróquias, nossos sacerdotes. Vamos rezar pelos doentes, aqueles que estão nos acompanhando em tantos lugares, não é, Padre Toninho? Exatamente. Quantos doentes, Salete? A gente recebe os testemunhos que estão enfermos, que nos acompanham. Este momento oracional do Amor Vencerá. Então, nossa saudação amiga a você que está enfermo, que está debilitado, que está em casa ou no hospital, ou também até nos presídios, né, Salete? Uma vez tantos que Exatamente. nos acompanham nos presídios desta vida. Então, onde você estiver e essa transmissão está chegando até você, sinta-se acolhido no amor e na misericórdia, porque a Canção Nova é a casa da misericórdia. Nós rezamos pelo projeto Dai-me Almas, chegamos aos 5%, faltam 95%, e nesse mês de maio, que é um mês mariano, vamos pedir a Nossa Senhora a intercessão dela, como nas bodas de Caná, que ela pediu o milagre, não é, a Jesus, que ela não pediu diretamente, mas ela se colocou como intercessora para que o milagre acontecesse. Então, que o milagre do 100% aconteça nesse mês mariano. Falando no mês mariano, está se aproximando o nosso acampamento mariano. Eu, Rogerinha, Sônia Venâncio, o Instituto Hesed, se eu não me engano, estará também. Teremos uma noite oracional, pregações, adoração. Será um acampamento de muitas graças. Então, nós já queremos colocar também esse acampamento. E dizer a você, sócio evangelizador, que temos 20 dias para o milagre acontecer. Você pode nos ajudar contribuindo desde já pelo pix.doação@cançãonova.com, pix.doação@cançãonova.com, ou também adquirindo os nossos produtos de evangelização. Temos aqui um lançamento, Mais que um amigo, um irmão, Minha Vida ao Lado do Padre Jonas Abib, por Wellington da Silva Jardim, o nosso querido Eto, que escreveu esse livro de memórias do relacionamento dele com o Monsenhor Jonas. Então, contém muitas riquezas, especialmente para nós que somos família Canção Nova. Precisamos conhecer a história da Canção Nova. Muita gente não sabe que Canção Nova é uma comunidade de vida, de pessoas consagradas que entregaram sua vida à evangelização. Uma comunidade feita de casais, jovens, solteiros, padres, nossos sacerdotes, diáconos, celibatários, com todos os estados de vida. Somos uma comunidade criada para evangelizar. Deus nos criou para isso, para levar a boa nova. Nós não somos artistas de televisão, não somos artistas do rádio, nós somos missionários, evangelizadores. Então, essa é a nossa missão, evangelizar. E, claro, utilizamos dos meios, não é? Por isso que nós pedimos a sua ajuda, com contribuição, adquirindo os nossos produtos pelo loja.cançãonova.com. Tudo isso contribui para que a evangelização aconteça, para chegarmos aos 100%, não é, Padre? E com certeza, dia após dia, nós vamos confiando à providência aquilo que é necessário para a Canção Nova continuar evangelizando. E você que contribui mensalmente, o nosso muito obrigado. Você que acredita nessa obra de evangelização, continue investindo. O nosso projeto é salvar almas. E se você já foi salvo, se a Canção Nova já atingiu você, então nós agradecemos por toda a graça e por toda a bênção que a Canção Nova faz na sua vida. Isso. E vamos preparar o nosso coração para rezarmos com a palavra de Deus. Muita gente se dizendo, estou sentindo falta na palavra de Deus. Então, nós estamos levando para você a palavra de Deus, que é o livro de oração por excelência. Você quer aprender a rezar para valer?
faça a leitura orante da Bíblia todos os dias, da palavra de Deus todos os dias. Daí a gente aprende a rezar, não é? Então nós vamos pedir nesse momento que o Espírito Santo venha nos iluminar nesta hora com a palavra de Deus. Porque não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. A arma da palavra de Deus é a arma eficaz para vencer o maligno. Na guerra das ideias, aqui ó, a guerra que ele faz é aqui ó, na mente. Por isso precisamos orar. Nem os carros, nem cavalos, é no nome do Senhor que eu enfrento as batalhas mais difíceis de lutar. E eu sofri demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. E eu sofri demais, demais, mas não perdi a paz, pois o Senhor me escolheu. Com Deus vencerei. Com Deus vencerei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 11. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa preocupação, pois é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de terdes sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus. Fiquem debaixo da poderosa mão de Deus. Se coloque agora dependente desta mão poderosa de Deus, que age, este poder de Deus que age nas situações dolorosas da nossa vida, nas situações onde precisamos de auxílio e graça. É essa mão poderosa. E veja, São Pedro está dizendo para nós, dando uma ordem para nós: lançai sobre Ele, sobre o Senhor, sobre Deus, toda a vossa preocupação, pois é Ele
É Ele quem cuida de você, de mim, da sua casa, da sua família, dos problemas que envolvem você, das preocupações que atingem você, que te atingem. É preciso entregar nas mãos do Senhor de uma vez por todas. Lançai, é um verbo forte, não é, padre? Muito forte. Uma ordem forte. Lançai. É como dizer assim, se jogue. Exato. Se jogue. Ou melhor, se lance aos braços deste Pai, deste Deus. A sua preocupação. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós ficamos parados diante das preocupações. E a gente não anda nem para frente nem para trás. Mas aqui este verbo nos impulsiona, olha, lançai. Como Jesus diz, lançai as vossas redes novamente. Como preciso nós avançarmos, nos entregarmos a este Deus, para que Ele possa cuidar das nossas preocupações. Temos tantas preocupações do dia a dia. Com certeza. Hoje eu já comecei na batalha. Ia sair de casa vazando. Começou a vazar combustível. Aí teve que guinchar o carro. Aí o que eu fiz? Eu tenho duas coisas. Ou eu vou reclamar, ou eu vou rezar. Porque depois de um acampamento como esse, de um encontro como esse, como o demônio não pode conosco, ele começa a atormentar a nossa vida. Isso vale para você também. O demônio não pode lhe destruir, mas ele pode te atormentar. E você tem duas opções: ou murmurar, ou orar. Eu escolho sempre orar. É o caminho mais certo. Peguei o meu texto, já comecei a rezar e as coisas foram se resolvendo aos poucos. Aí veio outra situação. Novamente, eu coloquei em oração. Porque a nossa vida é verdadeiramente uma batalha. O demônio não pode destruir a nós, mas ele pode nos atormentar. Aquele que está em Cristo jamais será vencido pelo demônio, se está em Cristo, mas é atormentado. É um problema ali, é um problema aqui, para desestabilizar, tirar a gente do centro da vontade de Deus. Tirar o nosso foco, Salete. Exatamente. Tirar o foco. E quando a gente perde o foco, ficamos desfocados. Exatamente. Ao invés da gente se lançar em Deus, a gente se lança na preocupação. Só que quem cuida de você, meu irmão, é Deus, é a palavra que está dizendo. A questão é se colocar sob os cuidados de Deus, sob a mão poderosa dele. Não é, Exatamente. Padre? Se a gente não fazer este exercício diário, como a Salete disse, e aqui a palavra diz, o diabo, o demônio, ele vai ficar ao nosso redor. Ele vai ficar olhando as situações que podem tirar-nos o foco de Deus. Como Exato. A Salete colocou os exemplos hoje de manhã. E é verdade, meu irmão, minha irmã. O inimigo de Deus, ele não dorme. Então, diante da minha preocupação, diante do meu problema, até diante do nosso pecado, ele vai ficar ali incitando a gente ou murmurar, que muitas vezes ele quer que faça isso. A gente murmure, a gente reclame. Mas se nós estamos sob esta poderosa mão de Deus, então nós vamos pegar a arma, que é a fé, e vamos combater essas preocupações, esses males que batem à nossa porta dia após dia. Quantas pessoas dizem para mim, padre, por que eu estou passando por isso? Por que eu vivo isso, essa doença, Meu irmão, minha irmã, a nossa vida é uma batalha, como a Salete disse. Mas com Cristo somos mais que vencedores. É a fé, está aqui. É pela fé, resistir-lhe firmes na fé. São João, na sua primeira carta, ele vai dizer, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. E fé é confiar. Quanto mais você confiar,
mais a graça de Deus vai agir na sua vida. Quanto menos você confiar, menos a graça vai agir. Exatamente. É a oração que nos ajuda a nos manter em paz diante das tribulações. É a oração que nos ajuda a nos manter de pé, diante de todas as perseguições do mal, do maligno. E perseguições humanas também. É a oração, é no poder da oração que nós vencemos. Mas não é só no poder da oração do outro. Tem gente que delega. Não, você precisa rezar. Pegou sua Bíblia? Você precisa pegar ela. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, de 6 a 11. Porque quando você proclama a palavra de Deus, o demônio foge. Porque é uma palavra ungida. É uma palavra cheia de poder. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. O demônio é como um leão faminto. E ele quer tirar você, a sua família, o seu casamento, o seu trabalho de circulação. Ele quer tirar você do caminho de Deus. Ele quer abocanhar a sua alma, oferecendo para você tudo que não presta. Oferecendo para você como alimento o pecado. Só que Deus agora está dizendo para você: seja firme, seja sóbrio, seja vigilante. Comece a dizer não àquilo que não dá para a vida de um cristão. Comece a dizer não ao pecado. Comece a resistir, em primeiro lugar, o pecado com todas as forças. As forças que o Espírito Santo lhe dá. Resistir. Pois quem cuida de você, diante de tudo que você vive, é Deus. Se você está vivo, é porque Deus quis e quer a sua vida. Se você ainda não afundou, não desanimou, é porque Deus te mantém de pé. E se você está desanimado, eu convido você a lançar em Deus esse desânimo e essa preocupação. E não se deixar devorar pelo inimigo de Deus, através das preocupações. Quantas pessoas que são devoradas pelas preocupações, não é, padre? E de preocupação gera tristeza, Salete. E quando você falava, me veio muito aquilo que o livro do Eclesiástico diz: não entregueis a tua alma à tristeza, porque a tristeza já matou a muitos. Quando a gente fica muito preocupado, a gente fica triste, fica angustiado. Entramos em depressão, estresse. O nosso corpo vai somatizando esse momento difícil. E aí vão surgindo essas doenças psicossomáticas. Por causa do quê? Das preocupações. Por causa da tristeza. E a palavra de Deus precisa ser esse bálsamo para a nossa vida diária. Como é que eu alimento a minha fé? É mediante a palavra, o exercício e a prática da palavra de Deus. Ela não é uma palavra morta, mas é uma palavra viva que vem hoje ao nosso encontro. Estamos sob a poderosa mão de Deus. Como esta frase ela é poderosa. Vamos repetir? Eu estou sob a mão poderosa de Deus. Eu estou sob a mão poderosa de Deus. Você que está em casa nos acompanhando, vá dizendo isso, coloque a mão sobre o seu coração. A poderosa mão de Deus está sobre mim. A poderosa mão de Deus está sobre mim. E nada pode me separar deste amor de Deus. E nada pode me separar deste amor de Deus. Porque com Cristo eu sou mais que um vencedor. Porque com Cristo eu sou mais que vencedor. A graça de Deus me basta. A graça de Deus me basta. Para vencer
todos os inimigos na minha vida. Para vencer todos os inimigos da minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua mão que age na minha vida. Obrigado, Senhor, pela tua mão que age em minha vida. E eu não quero estar separado de ti, Senhor. Eu não quero estar separada de ti. Dai-me força, Senhor. Dá-me força, Senhor. Dá-me coragem, Senhor. Dá-me coragem, Senhor. Que eu seja vigilante, Que Senhor. eu seja vigilante, Senhor. Para não desanimar. Para não desanimar. Pois eu confio em ti, Senhor. Pois eu confio em ti, Senhor. E diga assim também, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Depois de eu ter sofrido um pouco. Depois de ter eu sofrido um pouco. Ou sofrido muito, Senhor. Ou sofrendo muito, Senhor. Depois de sofrer muito. Depois de sofrer muito. Com os problemas. Com os problemas. Com as dores. Com as dores. Com as tribulações. Com as tribulações. Com as dificuldades. Com as dificuldades. Eu creio. Eu creio. Que o Senhor. Que o Senhor. Que é um Deus de toda graça. Que é o Deus de toda graça. Que me chama. Que me chama. Que me chamou. Que me chamou. Para a sua glória eterna. Para a sua glória eterna. No Cristo Jesus. No Cristo Jesus. Me restabelecerá. Me restabelecerá. Eu creio que o Senhor me restabelecerá. Eu creio que o Senhor me restabelecerá. Que o Senhor me tornará firme. Que o Senhor me tornará firme. Que o Senhor me tornará forte. Que o Senhor me tornará forte. Que o Senhor me tornará seguro. Que o Senhor me tornará seguro. Depois de ter sofrido um pouco. Depois de ter sofrido um pouco. Isso tudo acontecerá. Isso tudo acontecerá. Pois a Ele pertence o poder. Pois a Ele pertence o poder. Pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Eleve os seus braços agora. E vai orando no Espírito. Vem, Espírito Santo de Deus, com tua força. Vem, Espírito Santo de Deus, com tua força. Vem, Espírito Santo. Você que está aqui, fique de pé e vai pedindo ao ressuscitado que Ele derrame a força do alto sobre você que tem sido atormentado pelo demônio já no começo deste dia. Vai pedindo, vem, Espírito Santo, sobre situações que deixaram você sobressaltado, desestabilizado. Vai pedindo, vem, Espírito Santo de Deus, sobre esta situação de preocupações, de dores. Vai pedindo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus. Peça. Vem, Espírito Santo de Deus. Com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Vem, Espírito, vem, Espírito Santo de Deus. Peça para o seu coração, vem, Espírito de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Mais uma vez, vem, Espírito Santo de Deus, vem. Vem, Espírito Santo de Deus, com tua força, 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 sobre sua casa, vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Peça. Vem, Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força,
com tua força, com tua força, com tua força. Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Até quando? Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Peça, vem Espírito, vem Espírito Santo de Deus. Peça, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, 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 com tua força. E vai soltando a sua voz. Iria laralabaria laralabaria laralaba. Oria labaria labaria laralali. Oria labaria labaria laralaba. Xiriria larala. Vem Espírito Santo sobre nossas vidas. Vem Espírito Santo com sua força sobre aquele que está fraco, sobre aquele que está sofrido, sobre aquele que está doente. Vem Espírito Santo sobre aquele que está desanimado. Vem com tua força, Espírito Santo. Vem com teu poder, Espírito Santo. A imagem que me vem é de pessoas que não conseguem se levantar, de tanta fraqueza. E o Senhor derrama sobre você a força do alto. Você que sente fraqueza nas pernas, que sente fraqueza no corpo, mas também sente fraqueza na alma. Vai orando no Espírito e deixando o Espírito Santo e fortalecendo, restabelecendo, como a palavra de Deus promete. Depois de você ter sofrido um pouco, Deus te restabelecerá. Você que tem perdido bens materiais, perdido a sua empresa, em situações difíceis, financeira, e tem sofrido bastante. A palavra de Deus diz: tem esperança depois de ter sofrido um pouco. Deus te restabelecerá, meu irmão. Tome posse dessa palavra. Solta a sua voz. Depois de ter sofrido um pouco, o Senhor te tornará firme na tribulação, te tornará firme. Por isso vai tomando posse desta palavra, desta promessa, e orando no Espírito. Você que tem dado brecha para o devorador, você que tem dado brecha para o inimigo de Deus, Satanás, que vive como um leão, rugindo, faminto de almas para devorar. E você tem dado brecha pela bebedeira, você tem dado brecha pelo sexo desregrado, você tem dado brecha para ele entrar através de fofoca, de divisão, de confusão. Você tem dado brecha para o demônio entrar na sua vida e fazer uma bagunça
pelas mágoas que você tem alimentado, pela falta de perdão. E o Senhor agora está iluminando tudo isso, para que você seja liberta de toda ação maligna. Que você possa agora fechar esta brecha pelo poder da oração. Solta a sua voz, orando no Espírito. Vamos fechar as brechas pela oração no Espírito. Solta a sua voz. Pessoas que estão na escuridão, na obscuridade da sua fé, que estão vivendo tempos escuros, vai orando no Espírito agora, deixando o Espírito Santo iluminar toda a escuridão, toda a obscuridade, tudo aquilo que caiu sobre você como sombra, como escuridão, como terror. Vai deixando agora o Espírito Santo iluminar. É Ele quem cuida de vós, diz a palavra do Senhor. É Ele que tem cuidado de vós. Por isso solta a sua voz no Espírito, para que essa palavra se realize, para que as brechas sejam fechadas. Nós pedimos, Senhor, pelo Teu Espírito. Solta a voz. Vem Espírito Santo de Deus. Vem Espírito. Vem Espírito Santo de Deus. Com tua força. Com tua força. Com tua força. Com tua força. Com tua força, vem Espírito Santo de Deus. Peça, minha irmã, vem Espírito Santo de Deus, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força, com tua força. Até quando ireis resistir? Até quando ireis resistir? A minha força, a minha força, a minha força, a minha força. Sede sóbrios e vigilantes. Ser sóbrio é viver no equilíbrio, numa vida equilibrada em Deus. Ser vigilante é estar atento para não cair nas ciladas do demônio, naquele convite que foi feito a você. Um convite para o pecado, é essa palavra. Sede sóbrio, sede vigilante, esteja atento, diga não, diga sim a Deus. Vem Espírito Santo, solta a voz. Pessoas que se perderam no caminho de Deus, porque ouviram conselhos errados, ouviram direções erradas de pessoas que nem são da igreja, que nem têm a sua fé, e você foi seguindo e se desviando do caminho. O Senhor derrama sobre você o Espírito Santo,
e lhe dá a clareza do caminho que é Jesus, por onde você deve caminhar. Pessoas que Jesus tem afastado da sua vida, para que você enxergue a vontade de Deus. E vai mais uma vez soltando a sua voz. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. E vamos receber o Senhor, que é vida plena para nós, que é a verdade, que é a vida para os nossos corações. Você que anda deprimido, triste, cante. Eu preciso ser amado e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. O Senhor me mostra pessoas que se desviaram do caminho porque seguiram falsas amizades. E você hoje tem dificuldade na sua caminhada. Mas o Senhor está aqui dizendo: meu filho, minha filha, volte. Eu estou aqui, eu tenho cuidado de você. Olhe para mim. Olhe para mim. E receba o meu amor. Eu preciso ser amado e amar, ser perdoado. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Olhe para Ele. O caminho é Jesus, o caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Eu procuro a verdade, ver a Deus, eternidade. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. E eu sinto nesse momento, enquanto nós cantávamos, a verdade é Jesus. Jesus libertando muitas pessoas que foram a shows satânicos e se contaminaram e voltaram oprimidas, vazias. Porque a verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Quando saímos da verdade e buscamos falsos caminhos e buscamos outras direções, ficamos perdidos e viramos um alvo fácil para o inimigo de Deus. E Jesus agora abre os seus olhos, ilumina os seus olhos. Olhe para Ele, olhe para Jesus.
Eu procuro a verdade, ver a Deus, eternidade. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus. Eu preciso de mais vida, eu preciso de mais vida, vida plena, sem medida, e a vida é Jesus, e a vida é Jesus, e a vida é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Salete veio trazendo, você que foi em shows satânicos, mas também aqueles que viveram falsas doutrinas e trouxeram isso para dentro de casa, superstições, amuletos, sortilégios. Vá renunciando tudo isso, meu irmão, minha irmã, porque isso não leva à verdade que é Jesus. Ele próprio diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas diante de situações que queremos respostas, queremos encurtar, ou melhor, queremos buscar os atalhos para evitar sofrimentos, a verdade é única, é o Senhor, é o próprio Jesus. Cura, Senhor, liberta tantos filhos e filhas que estão oprimidos por causa das falsas doutrinas, que foram para caminhos que não é dos filhos e filhas de Deus, e assim, em vez de trazer a bênção, trouxeram muitas vezes a maldição para a sua própria vida. Com a mão no seu coração, vá dizendo, meu irmão, minha irmã, se você foi por estes caminhos, vá dizendo: eu renuncio, Jesus. Eu renuncio às falsas doutrinas. Eu renuncio, Jesus, às superstições. Eu renuncio, Jesus, tudo aquilo que desagradou o teu coração. E eu quero ser liberto, Jesus. Eu quero ser um homem novo. Você, mulher, uma mulher nova, para viver a sua verdade, Jesus. Eu quero viver a sua verdade, porque a sua verdade me liberta, a sua verdade me cura, a sua verdade me santifica. Vem, Senhor Jesus, com seu amor, com a sua misericórdia. Não leveis em conta, Jesus, os caminhos tortuosos que eu percorri nesta vida, mas a partir de agora, Jesus, eu quero ser uma nova criatura, porque eu quero viver na tua verdade, Jesus. Vá dizendo isso para Jesus. Jesus, eu quero viver a tua verdade, Jesus. Eu quero viver a tua verdade. Eu quero estar sob a poderosa mão de Deus, Eu quero Jesus. estar sob a poderosa mão de Deus. Eu quero estar sob a tua mão poderosa, Eu Jesus. quero estar sob a tua mão poderosa, Jesus. Caminhe comigo, Jesus. Caminha comigo, Jesus. Eu sou fraco, Jesus. Eu sou fraca, mas eu Jesus. quero me fortalecer em ti, Jesus. Mas eu quero me fortalecer em ti. Dai-me a graça, Jesus. Dá-me a graça, Senhor. De uma verdadeira conversão. De uma verdadeira conversão. Eu trago para a minha casa, Jesus. Eu trago para a minha casa, a Jesus. tua bênção. A tua bênção, Senhor. A tua misericórdia, a tua Jesus. misericórdia, que a tua Jesus. mão poderosa recaia sobre a minha casa, Jesus. Que a tua mão poderosa recaia sobre a minha casa. Porque eu e a minha casa queremos servir a ti, Jesus. Porque eu e a minha casa queremos servir a ti, E mais Senhor. ninguém, Jesus. E mais ninguém, Senhor. Dai-me essa graça, Jesus. Dá-me esta graça, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Bendito Jesus. seja o teu santo nome. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus.
A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. O Senhor toca em pessoas que se sentem culpadas, que trazem muita culpa no coração pela situação do filho, pela situação da família, pela situação do casamento, todo o sentimento de culpa que tem corroído você, que tem sido uma brecha para o demônio entrar e até mesmo colocar ideias de morte em sua mente. E Jesus agora está libertando você de todo o espírito de morte, de pensamentos de morte, de ideias de morte. Você que até planeja a sua morte, como vai ser? Quem sabe é Deus, não é você. E Jesus nesse momento liberta você de toda tentação. Ele é a verdade, o caminho, a vida. Se você está embaraçado no pecado, se embaraçou numa vida de pecado, para sair disso, o caminho é Jesus. Para se libertar deste embaraço, a verdade é Jesus. Para sair desta armadilha, deste poço sem fundo que você entrou, nessa cadeia de morte que você se envolveu, o caminho é Jesus. A verdade é Jesus. E esta verdade está na sua palavra. A vida plena que Ele oferece para você está no sacramento da penitência, para você se desembaraçar, sair. A imagem que me vem é assim, muitas pessoas embaraçadas no pecado, com laços profundos, raízes profundas, que não tem força mais para sair. E o Senhor agora toca em você, meu irmão, para que você tenha forças de buscar um sacerdote e se confessar e se desembaraçar desta teia de morte, desta teia de mentira, desta teia de traição, de corrupção, desta teia que envolveu sua vida com toda espécie de pornografia e de vida livre, que foi afundando você cada vez mais, embaraçando você. Mas lá no fundo você sabe que você não foi criado para viver neste mundo embaraçado do pecado. E Deus com seu amor, Deus com a sua misericórdia, toca em você neste momento. Vai soltando a sua voz, orando, adorando o Senhor com a oração no Espírito. Que o Senhor quebre agora todos os ídolos da sua vida, tudo aquilo que você colocou como razão do seu viver fora de Cristo, como centro da sua vida. O Senhor quer quebrar este altar que você construiu no seu coração. Ele quer ocupar este lugar. Permita que o Senhor ocupe o centro da sua vida. Solta a voz. Quando Salete falava desse emaranhado, talvez até de nós, me veio a imagem de Nossa Senhora desatadora dos nós, para desatar estes nós que você foi fabricando na tua vida. Estamos no mês de maio, mês de Maria. Que Nossa Senhora, sob o título de desatadora dos nós, possa hoje desatar esses nós
que você está envolvido, meu irmão, minha irmã. Vamos confiar a Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, medianeira de todas as graças, que Nossa Senhora interceda por nós junto ao seu Filho Jesus e desate esses nós, para que sejamos livres, para que possamos viver a verdade do Filho de Maria, a verdade que nos liberta, a verdade que nos santifica e nos traz a paz. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Olhe para Jesus e põe a mão no coração. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Se Cristo libertar você, meu irmão, não tenha dúvida, verdadeiramente livre você será. Livre desta bebedeira, livre do alcoolismo, livre das drogas, livre de relacionamentos que não vêm de Deus, livre de uma sexualidade doentia, livre de tudo aquilo que lhe afasta do plano da salvação. Se Cristo te libertar, e Ele está aqui porque Ele quer isso. Ele fez isso na cruz, mas você precisa se decidir por Ele, para receber todo o bem, toda a graça que Ele tem para a sua vida. Você que ainda não se encontrou na sua fé, o Senhor se deixa encontrar agora, porque você buscou de todo o coração. Obrigada, Jesus. Obrigado, Senhor. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Se Cristo me libertar, verdadeiramente livre serei. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus. O Senhor cura nesse momento uma ferida de rejeição muito profunda do Pai. Você que se sentiu e foi muito rejeitado pelo seu pai, ainda no ventre materno. Todas as vezes que você ia e se aproximava, você sentia uma frieza no coração do seu pai. E nesse momento, Jesus cura o seu coração e derrama o amor do Pai do céu, em seu coração ferido, em seu coração machucado, o seu coração que tem sede
de amor e de ser amado. Deus nesse momento está te amando. Amando você, que se sente rejeitado por tudo, por todos, que não se sente bem-vindo, que não se sente querido, querida. E o Senhor te abraça e cura o seu coração desta ferida, para que você não cobre mais das pessoas, para que você não exija mais das pessoas, mas que você se lance no coração de Deus para amar e ser amado por Ele. Ame o Senhor e se deixe amar. Você que foi vítima de uma tentativa de aborto, o Senhor te cura agora deste sentimento de rejeição e de morte que habitava o seu coração. E o amor e a predileção de Deus cura todo o sentimento de não ser visto, de não ser notado, de não ser considerado. Deus te ama. Receba esse amor de Deus. Obrigada, Senhor, por este momento tão profundo, tão libertador. E apresentamos todos os pedidos de oração nesta bênção que vamos receber. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa, e ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério de vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Viva Jesus! A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio, Ele é o Senhor, a Ele